O momento que o Sasuke decide abandonar a aldeia da Folha, sem dúvida, é um dos maiores pontos de virada de Naruto, né? Da saga Naruto. A partir daquele momento ali, o anime nunca mais foi o mesmo. A gente pode sim dizer que foi um dos maiores divisores de água para a história inteira. Mas aí vem a pergunta, como é que isso tudo foi acontecer? Como tudo caminhou até o Sasuke tomar essa decisão tão drástica? Como o Sasuke ficou do mal? Senta aí, ativa o Sharingan que a gente vai ver isso agora. Peter aqui. Galera, no geral, todo mundo vê o Sasuke como sendo um bad boy, um cara mau. Personagem que era pra ser um herói, mas por algum motivo ele decide se tornar um vilão. Mas na real, vocês já pararam realmente pra pensar nisso? Como é que o Sasuke passou daquele ninja esplêndido, daquele cara centrado, até se tornar um dos maiores pesadelos de todo mundo ninja? Qual foi o ponto de partida de toda essa mudança? Será que analisando tudo o que aconteceu na infância e na juventude do Sasuke, a gente consegue entender o que aconteceu? Ou será que, ele simplesmente resolveu ir pro lado negro de um dia pro outro? Se prepara aí, nerd, porque agora a gente vai descobrir coisas sobre o psicológico do Sasuke que vocês nem imaginavam. Então já se inscreve no canal, porque a tua inscrição é muito importante. Aqui a gente nunca parou de falar da saga Naruto como um todo e vários outros animes, One Punch Man, Dragon Ball, Bleach, agora que tá pegando fogo. Então a sua inscrição é muito importante. Se inscreve, ativa o sininho, porque aqui não é só anime também não, a gente gosta de tudo que é relacionado ao mundo nerd, né? Super-heróis, quadrinhos, cinema, séries. Obrigado de coração por fazer parte do canal, vamos lá. Bom, pra começar, acho que é importante deixar uma coisa bem clara aqui, já no aspecto mais técnico, por assim dizer, da obra Naruto. Sasuke é o deuteragonista do anime. Por natureza, ele é aquela força, aquela barreira que o protagonista precisa superar. Se a gente analisar no critério do Naruto clássico, especialmente os primeiros episódios, ok, isso fica praticamente jogado na nossa cara. Naruto é aquele moleque que a gente já gosta logo de cara, brincalhão, né, alegre, com um coração enorme, né, tipo inocente, aquela coisa bem de anime. Só que, é um cabeça oca desleixado. Acho que isso faz a gente gostar dele pra caramba. Naruto, quando era menor, era vândalo, fugia da escola, pichava os monumentos, pregava peça, nas pessoas, aquela coisa toda que fazia ele tentar afastar a solidão. Ele queria afastar a solidão fazendo essas coisas. O Sasuke, por outro lado, é quase que o extremo oposto. Ele é quieto, ele é introvertido, reservado. Ele é extremamente dedicado às tarefas da academia, bem no estilo CDF da turma mesmo, sabe? Desde muito pequeno, o Sasuke sempre se empenhou no caminho ninja, seguia as regras, era o melhor nos exercícios, até porque ele estava à sombra de um grande ninja, que era o irmão dele, e ao mesmo tempo ele precisava limpar a imagem suja dele. A gente já comenta sobre isso mais pra frente. Dito isso, a única coisa que realmente esboça o mínimo de semelhança entre Naruto e o Sasuke no início da história é o fato de que os dois são solitários. Mas ainda assim, Naruto e Sasuke conhecem a solidão de maneiras diferentes. Completamente diferentes, eu falaria, ok? Para tentar deixar bem claro, Naruto nasceu sem nada enquanto Sasuke perdeu tudo, entende? Isso muda a forma de como a gente encara o desenvolvimento desses dois personagens. A solidão do Naruto foi algo imposto a ele, algo que durante a infância ele nunca conseguiu entender. Então, enquanto ele realmente tenta ver o lado positivo de estar sozinho no mundo, ele começa a nutrir uma raiva pelas pessoas, por justamente não saber o porquê de estar sendo tratado daquela forma. E ele tenta descontar essa raiva justamente nas travessuras que ele faz. Afinal, o Naruto é um personagem genuinamente bom de coração, mas desde pequeno ele conviveu com aquele fantasma da solidão na vida dele, até ele conseguir, de pouco em pouco, cativar as pessoas ao redor dele. Já a solidão da vida do Sasuke foi um trauma, um pesadelo que ele carrega com ele para a vida inteira. Desde o dia que o clã dele foi completamente massacrado, ele tem uma quebra no conceito de mundo dele muito forte. Tão forte que ele não consegue nem assimilar direito. Tudo acontece muito rápido na vida do Sasuke. Um dia ele tá, num ninho. Uma mãe e um pai que amam e têm orgulho dele, e um irmão que era o exemplo a ser seguido. No outro dia, o ninho que ele vivia é simplesmente destruído, e justamente aquele irmão que ele amava tanto, que era o símbolo pra ele, que antes era um porto seguro pra ele, agora era um monstro, alguém que precisava ser destruído. A vida dele deu um 180, né? E é interessante perceber o tamanho do desespero do Sasuke depois do assassinato do clã Uchiha. Ele move todas as lacunas da vida dele num único objetivo: matar o irmão dele. Para o Sasuke, o Itachi era mais do que um alvo. Ele projetava nele todos os medos que ele tinha, todas as fraquezas, toda a vergonha que ele sentia de ter sido poupado e, obviamente, toda a revolta de ter sido arrancado de uma realidade onde ele amava e era amado. Ele realmente projetava uma obsessão quase que megalomaníaca em matar o Itachi. E é importante que isso seja esclarecido, porque a gente vai comentar isso de novo, mais pra frente aqui nesse vídeo. Com isso, acho que já dá pra perceber o porquê da diferença gritante entre os comportamentos do Naruto e do Sasuke, ainda que os dois conhecessem a solidão. Naruto não sabia o que era amor.
Por isso ele tinha uma urgência muito grande em chamar atenção, em fazer amigos, porque o que ele mais queria era experimentar aquela sensação. Já o Sasuke um dia soube o que era amor, ele sabia o que era amor, né? Só que o jeito que tudo foi tirado dele foi muito repentino. Por isso que ele usa a solidão como um mecanismo de defesa, né? Justamente para que ele não tenha que passar pelo trauma de perder alguém de novo, alguém que ele ama de novo, né? E assim ele desconta toda a carga de estresse dele se dedicando, buscando o seu melhor para que assim, um dia, ele consiga cumprir o único objetivo da vida dele. Objetivo esse que ele acredita ser tudo aquilo pelo que ainda se vale a pena viver, que é justamente matar o monstro dos pesadelos dele. Nisso a gente já consegue notar que a relação entre protagonista e deuteragonista, entre o Naruto e o Sasuke, não é simplesmente uma coisa gratuita na obra, não foi uma coisa aleatória. Ela é legitimamente construída. Naruto não consegue se entender com o Sasuke porque o garoto tem uma disciplina invejável. Porque ele consegue sucesso com facilidade e porque ele é o melhor em tudo que ele faz. Já o Sasuke não suporta toda essa extroversão do Naruto e de cara julga ele como um perdedor por ser tão imaturo e tão impulsivo num mundo onde você supostamente precisa ser frio, cuidadoso, disciplinado justamente para ser um grande ninja. Como resultado, a gente tem essa relação meio que entre tapas e beijos, né? Onde os dois aparentemente não se bicam, mas no fundo os dois sentem-se empatia um pelo outro por conhecerem a dor da solidão. Bom, até aqui a gente tem noção de uma coisa. Sasuke é movido pura e unicamente por vingança, pelo ódio, por sentimentos negativos e especialmente por uma carga de estresse muito forte que motivam ele a cada dia se tornar um ninja melhor para completar o único objetivo da vida dele. Isso por si só já poderia ser uma pincelada a respeito do porquê o Sasuke realmente ficou do mal. Mas acreditem, não é só isso. O buraco aqui é bem mais embaixo. Nerds, o negócio aqui é o seguinte: por mais que o Sasuke saiba que o caminho da vingança é um caminho absolutamente tóxico e nocivo pra ele, o desespero dele é tão grande que ele escolhe ir atrás desse objetivo mesmo assim. Nem que pra isso ele tenha que matar todos os sentimentos dele. Ficar um cara sem emoção nenhuma. Mas aí que tá, ele não consegue. Apesar do trauma gigantesco que ele sofre com o massacre do Uchiha, a verdade é que o Sasuke nunca deixou de ser quem ele era quando ele era criança. Sim, a essa altura ele sofria com trauma, lógico, ele se mantinha recluso por questão de autopreservação, mas ainda assim ele tinha sentimentos, ele tinha empatia pelas pessoas, ele era uma pessoa genuinamente boa de coração. Isso a gente vê várias vezes em Naruto clássico, especialmente com os membros do time 7. Inclusive tem duas situações pra mim que são extremamente simbólicas a respeito do bom coração do Sasuke em Naruto clássico. Quando ele salva o Naruto na casa de espelhos contra o Haku e quando ele protege a Sakura do Gaara com o Shukaku. Galera, talvez tenha passado batido pra vocês, mas nessas duas vezes o Sasuke se sacrificou. Ele deu a vida pra salvar os amigos dele. A primeira todo mundo se lembra, né? Quando ele se coloca lá na frente dos espinhos do Haku pra salvar o Naruto. E ali, né, estabeleceu ali o primeiro laço de amizade que ele cria no anime. O Sasuke sempre viu o Naruto como inferior, como um perdedor, até às vezes como um moleque imaturo. Mas, eu falei pra vocês antes, ele sentiu uma empatia muito forte por ele. Grossamente comparando, é como aquele irmão mais novo, que só enche o saco, mas que no fundo, pô, você só quer o bem dele. Eles estão sempre brigando, mas você quer o bem dele, né? E se vocês repararem bem, Sasuke, né, até o momento que ele abandona a aldeia, nunca quis ver o Naruto mal. Tanto que fora esse sacrifício no País da Névoa, é ele quem se oferece para alimentar ele no desafio do Kakashi. E é ele o primeiro a reconhecer o Naruto como um verdadeiro ninja e dizer que ele era um dos que ele mais queria lutar. Quanto àquela vez que ele protegeu a Sakura do Shukaku, aquilo foi, mais uma vez, um sacrifício também, né, galera? O Gaara era um oponente fortíssimo, forte demais pro Sasuke no momento em que ele se transforma em Shukaku. Mas o Sasuke jura, inclusive sai da boca dele, que nenhum amigo mais iria se ferir na frente dele. É então que nessa hora ele faz aquilo que o Kakashi proibiu ele de fazer enquanto ele treinava pro exame Chunin. Ele força um terceiro Chidori, mesmo depois do Kakashi dizer que se ele forçasse um jutsu, o chakra seria drenado a zero e ele morreria. Depois de todas as demonstrações de bom coração do Sasuke, a gente consegue entender o porquê de não ser tão simples assim sobre ele ter ficado mal. De fato, eu arrisco até dizer que o Sasuke estava realmente em vias de superar esse trauma. Ele estava quase superando isso, não precisava ter seguido essa trajetória da maldade, né? Todo tempo que ele passa com o time 7 é tempo que ele está praticamente construindo um novo conceito de família. Ele vai realmente reaprendendo sobre ser querido e querer o bem dos outros também. Isso, inclusive, desmistifica um pouco quem fala que o Sasuke sempre foi só um revoltadinho arrogante que só pensa nele. Não, quem fala isso tá cometendo um erro, não analisou bem a trajetória dele no passado, né? É muito além disso, galera. O Sasuke, principalmente no Naruto clássico, era um personagem extremamente complexo e ele realmente passa por uma pequena redenção nesse meio tempo. Ele realmente parece estar encaminhado
pra superar o trauma. Você nem consegue imaginar que ele pudesse ficar mal, porque você tá acompanhando ele no momento que você acha, pô, o Sasuke vai ficar do bem completamente. Mas aí vem o gatilho fatal, que justamente muda rigorosamente tudo na vida dele, inclusive a personalidade. Eis que chega o dia fatal, Itachi Uchiha volta pra aldeia. Era a chance perfeita pro Sasuke concluir o objetivo da vida dele. Era a chance perfeita que ele tinha de finalmente matar os fantasmas que ele tinha do passado. E é justamente aí que tudo na vida do Sasuke entra em colapso. Depois de todos esses anos treinando, buscando o seu melhor, movido unicamente por vingança, Sasuke percebe que rigorosamente nada tinha mudado. Ele é espancado, humilhado, reduzido a nada pelo próprio irmão, com direito inclusive a Tsukuyomi infinito. Naquele momento, a vida dele se transforma no inferno. Apesar dele ter tido a chance de acabar de uma vez por todas com aquele trauma, tudo que ele consegue é potencializar ele. Aquele trauma parece que aumenta naquele ponto, né? Se por um lado, parecia que ele ia ter uma redenção, naquele momento explode completamente. Depois de tudo que acontece, o simples fato de estar vivo era uma vergonha para o Sasuke. A culpa, o trauma, o remorso, a raiva, o desprezo que ele sentia por ele próprio eram gigantescos ao ponto dele considerar a própria vida miserável. Que ele sabia que o fato do Itachi ter poupado ele não era sinal de misericórdia, era um sinal de vergonha, sabe? Era muito vergonhoso pra ele. Era uma vergonha de que nem um oponente digno bastante para ser morto ele havia sido pro Itachi. Ele não era nem digno para ser morto. Em outras palavras, Sasuke tinha sido reduzido a alguém digno de pena. Imagina isso na cabeça do Sasuke. E sabe o que era pior ainda? Nesse meio tempo, o Naruto ainda estava ficando mais forte. É exatamente aí que tudo dentro do Sasuke começa a se misturar e transformar ele numa pessoa completamente tóxica. Pra ele mesmo e pra todos que conviviam com ele. Pô, ele foi cada vez explodindo. Tava em ebulição. Depois da luta que os dois têm lá no terraço do hospital, e principalmente depois de ver o estado que o Rasengan do Naruto tinha deixado a caixa d'água, o Sasuke simplesmente perde a cabeça. Ver o Naruto ficando mais forte era pro Sasuke o cúmulo do absurdo. Afinal, ainda que ele tenha dito que sempre quis lutar contra ele, contra o Naruto, ele nunca teve a menor dúvida de que o Naruto era sim inferior a ele. Inclusive, quando eles lutam, ele chega a ficar quase que ofendido com o tamanho da confiança do Naruto, né? Esse é um dos pontos fracos do Sasuke. Ele sempre foi o melhor, sempre se dedicou para ser o melhor, sempre foi tratado como prodígio por todo mundo. Por isso essa quebra de expectativa quando ele vê, porra, que um bobalhão perdedor igual o Naruto tava realmente ficando em pé de igualdade como ele. Pô, isso tudo pra ele é uma ferida no orgulho tremenda. E aí, somado ao gatilho dele de ter sido humilhado recentemente, né, há pouco tempo agora, pelo Itachi, acaba sendo suficiente pra deixar, porra, o Sasuke simplesmente transtornado. Como eu falei, tava em ebulição, tava completamente explodido nessa hora. E o primeiro que percebe isso não poderia ser outro, né, senão o sensei dele, Kakashi Hatake. Vocês devem lembrar, o Kakashi até tenta argumentar com o Sasuke, dizendo que a vingança é um caminho vazio, que só traz arrependimento, mas aí que tá. Sasuke não se importa. Sabe por quê? Porque o ato de matar o Itachi era mais do que um sonho pra ele. E ele deixa isso bem claro nas primeiras palavras dele no anime. Abre aspas. O que eu tenho não é um sonho, pois vou torná-lo realidade. Como eu falei, galera, não é como se fosse um sonho, como o sonho do Naruto de querer se tornar um Hokage. É uma compulsão, uma ambição. É pro garoto o único motivo da vida dele ter algum valor. Sasuke ficou tanto tempo nutrindo esse desejo de vingança, vivendo por isso, né, jogando a vida fora por conta disso, que ele simplesmente não se importa com o que pode acontecer depois, porque no subconsciente dele, matar o irmão representa de uma vez por todas matar a fonte do trauma, matar os fantasmas do passado. Seria um ponto final para esse sofrimento dele. Faria dele alguém superior, digamos assim. Né? E claro, ele provaria para ele mesmo que ele finalmente havia superado aquele em que ele se espelhava. Entende? O Itachi. Mostrando finalmente ser alguém digno, mesmo que para isso custasse a vida dele, mesmo que para isso ele tivesse que ser consumido pela maldade, mesmo que para isso ele tivesse que se vender. E aí que no meio do desespero, da ansiedade, da urgência, que depois da visita do quartel do som, o Sasuke mata seus sentimentos, renuncia toda a vida dele como ninja da aldeia da Folha e abandona a vila, no primeiro momento seguindo o que Itachi tinha falado, seguir um caminho de ódio para completar a vingança. E a gente pode dizer que a partir daí, o ponto de virada no qual o Sasuke deixa de ser um ninja altruísta, abandona os próprios sentimentos, se força a se transformar numa pessoa absolutamente fria, com uma personalidade impiedosa, em outras palavras, um personagem do mal. Foi exatamente esse momento. Mas mancebos e mancebas, pasmem vocês, por mais que o Sasuke se force a seguir um caminho de ódio, por mais que ele tente a todo custo, no meio da ansiedade, a se tornar alguém frio e cortar os próprios laços dele com as pessoas, ele ainda assim não consegue fazer isso por completo. O Sasuke não se tornou uma pessoa má por completo. E eu diria que talvez, só talvez, as coisas poderiam ter tomado um rumo diferente.
A primeira luta que o Sasuke tem contra o Naruto no Vale do Fim é o reflexo de quanto o coração do Sasuke estava dividido. No primeiro momento ele não mede esforço para matar o Naruto. Quando ele vê que o Naruto não quer simplesmente lutar, mas sim levar ele de volta, porque se importa com ele hesita, né? Quase como se fosse desistir. E no final da luta, vocês devem se lembrar, o Sasuke tem a oportunidade de acabar com a vida do Naruto de uma vez por todas, mas ele faz uma escolha. Ele poupa a vida do Naruto. No fim, a ambição do Sasuke, o desejo de vingança, falaram mais alto e ele acaba indo de encontro a quem, né? A Orochimaru. Mas vejam vocês que ainda tinha sim humanidade no Sasuke, né? Ele deixa o Naruto viver, mesmo sabendo que aquela seria a chance de obter o Mangekyo Sharingan, né? Matando o melhor amigo. E mesmo assim não se atreve a seguir as palavras do irmão. Como prova que por mais desesperado que ele tivesse por poder, o ódio dele ainda não tinha cegado ele completamente. E ele preserva a dignidade dele, a humanidade e, claro, a empatia que ele sempre sentiu pelo amigo dele, Naruto. Se você gostou desse vídeo, metralha nesse like aqui, comenta o que você achou, o que você acha desse universo de Naruto, o que você gostaria que eu trouxesse mais aqui no canal e principalmente, toca aqui agora, se inscreve no canal, pra mim é o mais importante, é você nesse canal. Você com o sininho ativo, né? Inscrito com o sininho ativo. E isso é uma fonte de energia muito grande pra gente. É o nosso chakra, posso te garantir. Obrigado de coração, até a próxima. Fui!